Hoje, com o tema Domingos e Feriados, na nova portaria, então o Olavo hoje vai exemplificar, colocar melhor como que nós podemos trabalhar os domingos e feriados daqui por diante. Com a palavra, o doutor Olavo. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Olavo de Villa Júnior, trabalho na Graziotin de Villa Advogados, parceiro do Cindy Lojas há mais de 15 anos. Estamos aí em plena época de negociações coletivas, Estão meio complicadas esse ano, já vem complicadas nos últimos anos aí em razão das mudanças que foram feitas pela nova legislação trabalhista, pela chamada reforminha trabalhista. E hoje eu venho aqui com vocês, como sempre, propor não uma palestra, mas uma troca com vocês, uma troca de experiência. Porque a matéria que nós vamos tratar hoje é uma matéria bastante controvertida. Quando a gente coloca assim, para o público em geral, trabalhar aos domingos e feriados, qual é a primeira reação que se tem? Não pode trabalhar domingos e feriados. Não se pode trabalhar domingos e feriados. É sagrado o descanso do trabalhador. Então, hoje, pessoal, eu quero fazer uma construção com vocês e ver se vocês chegam à mesma conclusão que eu tenho e que eu venho orientando há muito tempo lá no meu escritório. E venho orientando as empresas e venho estudando isso e venho percebendo que o desenvolvimento jurisprudencial é nesse sentido. Se não houver uma convenção coletiva, nos próximos dias, nós temos 2 feriados chegando. 7 de setembro, que me parece vai ser numa sexta ou num domingo, no sábado ou domingo, sábado, Logo depois do pagamento, E dia 20 de setembro, que é um dia tradicional aqui da nossa região, Então, vejam bem a importância de tudo isso, Então, pessoal, o que eu fiz? Eu dividi hoje os 2 temas. Nós vamos primeiro discutir o repouso semanal remunerado, /domingo, Mas vejam bem como eu comecei. Repouso semanal remunerado. E depois nós vamos falar dos feriados, Então, 2 partes, termina o repouso, vamos tentar tirar aí as dúvidas, depois começamos os feriados, Então, pessoal, o que a legislação trabalhista prevê? Em razão de uma construção histórica, que eu não vou puxar lá de fora, de trás, porque nós não temos tempo, Mas foi uma construção histórica e se chegou à conclusão que, em uma semana de 7 dias, seria necessário que o trabalhador tivesse, por imposição legal, um dia de repouso na semana, no qual ele não poderia ser exigido a trabalhar. Então, isso foi uma construção histórica, desde o momento em que nós fizemos a Revolução Industrial, a primeira lá, 1800 e tanto, veio se construindo, veio se reunindo, se construíram ideias, isso participou, a questão trabalhista participou até dos direitos humanos, das reuniões de direitos humanos, das primeiras, e se construiu isso. Então, se chegou à conclusão que deveria ter esse repouso semanal. Então, no Brasil, a primeira ideia que surgiu é que seria um repouso semanal e que esse repouso semanal teria que ser aos domingos. Artigo 67 da CLT. Se vocês lerem o artigo 67 da CLT, vocês vão chegar à conclusão, realmente, o repouso semanal remunerado no Brasil é aos domingos. Porque ele diz, será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo no todo ou em parte. Ele está dizendo isso. O parágrafo 1º. Nos serviços que exijam trabalho aos domingos, com exceção quanto aos elencos teatrais, será estabelecida a escala de revezamento, mensalmente organizada e constando de quadro sujeito à fiscalização. Então, ele criou o sistema de escalas. Ele disse, não pode trabalhar no dia por semana, 24 horas. Este dia de semana vai cair ao domingo, salvo necessidade imperiosa. E nessa necessidade imperiosa, eventualmente, vai ser por escala de revezamento.
Esse artigo caput da CLT não vale mais. Ele não tem mais nenhuma validade. Ele foi derrogado tacitamente pela Lei 605 de 49, que é a lei que efetivamente cria no Brasil o repouso semanal remunerado. Porque, vejam bem, a CLT não dizia que era remunerado esse descanso, né? Não pode trabalhar, mas não diz que era remunerado. Então, logo em seguida, porque a CLT é de 43, em 49, tá? 43, regime ditatorial Getúlio Vargas. 49, regime democrático, pós-Getúlio Vargas. Tá? Em 49, foi feita, então, a Lei 6.605, a Lei 605, que está em vigor até hoje. Vejam como a legislação brasileira ela é longeva, né? Ela cria regras em 49 e em 2019 nós estamos cumprindo. Né? Em 2019 nós já fomos à Lua, voltamos, nunca se pensou que iria à Lua em 49, já voltamos e nós estamos ainda com uma lei de 49 aqui nos regendo. Mas ela diz o seguinte, esse artigo 1º. Todo empregado tem direito ao repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, preferentemente aos domingos e nos limites das exigências técnicas das empresas, nos referidos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição local. Tá? Então, ela aqui fala tanto dos domingos como dos feriados. Né? Ela cria a necessidade e a obrigação dos domingos. Fala dos repousos semanais remunerados e dos feriados. Né? E cria o repouso semanal remunerado. Mas o que ela está dizendo aqui? Sobre os repousos. Preferentemente aos domingos. O que se diz preferentemente? Olha, pessoal, dê preferência para que seja no domingo. Se não puder ser no domingo, pode ser em qualquer outro dia da semana. Só tem que ser dentro da semana. Tá? Então, aqui é que começa a primeira discussão. Nós temos a possibilidade de trabalhar no repouso semanal remunerado antes, através de escala. Né? Agora, a lei vem dizer o seguinte, esse repouso remunerado não precisa ser no domingo. Tá? Então, nós temos duas situações que são criadas pela 605 e pelo caput que tinha do artigo 67. Porque o artigo 67, como eu disse para vocês, ele foi derrogado naquilo que ele conflita com a lei nova. E ele conflita com o artigo 1º da lei 605, no sentido de que ele diz que tinha que ser no domingo. E a 605 diz não é mais só aos domingos e vai ser remunerado. Então, o parágrafo 1º ainda permite que se trabalhe no dia de repouso semanal remunerado pelo sistema de escala. Tá? Então, ele ainda permitia isso. Eventualmente, trabalhar nos repousos semanais remunerados, que está fixado no contrato pelo sistema de escala. Mas o que ele permite também, e vamos lá e eu quero que vocês me contraponham nisso se nós conseguirmos. Deixa eu só dizer mais uma coisa. Aí nós temos a Constituição de 88, tá? A nossa famosa e famigerada Constituição de 88. Artigo 7º da Constituição, que todos nós conhecemos, que diz são os direitos dos trabalhadores, né? Inciso 15, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Então, o que a Constituição fez? Ela veio e referendou o artigo 1º da Lei 605. Ela disse, realmente, tem que ter o repouso, ele é remunerado, é dentro da semana, mas preferencialmente ao domingo, não necessariamente ao domingo. Não obrigatoriamente ao domingo. Tá? Então, agora eu vou dizer para vocês assim, se eu quiser contratar alguém para trabalhar todos os domingos e folgar todas as segundas-feiras, eu posso? Não, folgar dentro da semana. Dentro da semana. Quando eu falo folgar na segunda-feira, é dizer, folga segunda-feira e trabalha no domingo. Posso ou não posso? Posso? Não está proibido por lei. Né? A lei está dizendo, eu tenho que dar uma folga dentro da semana, remunerada de 24 horas, que pode ser o domingo. E por que o domingo? Vocês sabem por quê? Foi Deus descansou no 7º dia, né?
Hã? O 7º dia é sábado, né? Domingo é o primeiro dia. Não. Nós temos uma questão religiosa que, vamos dizer assim, o Brasil foi fundado por católicos, né? Tá? E os católicos veem o domingo como santo pela ressurreição de Cristo, né? Que aconteceu no domingo. Tá? E como o Estado é laico, sempre se reafirmou isso, que o Brasil é um Estado laico e o Estado tem que ser laico. Nós não podemos ser vinculados a uma religião X. O Estado democrático, ele não tem religião. Tá? Então, como o Brasil é um Estado laico, com mais razão, não tem mais sentido de se dizer o domingo como o dia de descanso. Tá? Aí vocês vão me dizer assim, tá, mas Olavo, mas tu vê, todo mundo descansa no domingo e o pai não descansa, a mãe não descansa. As crianças têm descanso no domingo, porque o colégio não abre no domingo. Né? Isso são questões que vão ter que ser dimensionadas pela pessoa que busca o contrato de trabalho. A pessoa pode dizer que não quer aquele contrato de trabalho. Nós temos que entender que ninguém é obrigado a trabalhar em determinado serviço e aceitar determinadas condições de trabalho. Tá? Nós estamos rumando muito rapidamente, e se Deus quiser, para o contrato individual de trabalho, que é aquele que eu chego no meu empregador e digo, eu trabalho para ti, como é que são as tuas condições? Olha, eu vou te pagar isso, tu vai trabalhar por 6 meses, depois tu vai embora, eu não vou te pagar mais nada, não tem direito a férias, isso eu não quero, então eu quero, pelo menos nesses 6 meses, 15 dias de férias. Tá, mas eu não te pago nada nas férias. Não, paga 7 dias, eu trabalho e eu pago 7. Tá, beleza. Tá bom para mim, tá bom para ti? Sim, e isso vai valer. Tá? Então nós temos que entender que a oferta que o empregador faz de um contrato com trabalho no domingo não obriga ninguém. Não tem mais como nós entendermos que a pessoa é obrigada a aceitar o contrato de trabalho como era a tese antes. Que o empregador tinha um poder absoluto de fechar o Brasil se você não aceitasse aquele contrato de trabalho da forma como ele estava sendo imposto. Tá? Claro que regras e situações de pleno emprego ou maior nível de desemprego vão impactar no mercado, é a lei da oferta e procura, né? Se houver mais procura, ou mais oferta de mão de obra, o contrato fica mais propenso ao empregador. Se houver menos mão de obra, vai ficar mais propenso ao empregado. Tá? Mas essa é a lei de mercado, e no maior país do mundo ela funciona muito, muito bem. Então, pessoal, todo mundo concorda comigo que nós podemos contratar, fazer um contrato para que o repouso semanal remunerado não seja no domingo? Vocês já viram isto? Já viram contratos assim? Sim. Diz o teu nome. Daiane. A gente tem um cliente que tem uma loja em Santa Catarina, num shopping de atacado, onde tem o contrato, que tem que trabalhar os domingos. O descanso semanal é no sábado, só que tem uma lei que a cada 3 domingos trabalhados tem que folgar 1. Essa lei é? Não me lembro. Tá. Bom, pessoal, nós temos uma série de situações que podem envolver este contrato de trabalho específico. Tem cidades, e isso ainda é discutível, e nós vamos talvez tentar, mas não é o nosso objetivo hoje, tem cidades que não pode abrir o domingo. Me parece que Santa Maria é assim. O comércio está proibido de abrir aos domingos, por lei municipal. Tá? Me parece que existem cidades que são assim. As convenções coletivas podem estabelecer de forma em contrário. Tá? A convenção coletiva pode dizer que, sim, o contrato do comerciário vai ter que ser e vai ter que prever um domingo, pelo menos por mês, que ele tenha descanso. Se a convenção prever dessa forma, o contrato vai ter que ser dessa forma. Tá? O que nós estamos falando aqui? Da regra geral. Desde 2017, a regra geral pode ser flexibilizada ou modificada por convenção coletiva ou por acordo coletivo, que se sobrepõe, inclusive, à convenção. Então, hoje, a hierarquia das leis trabalhistas ela virou de cabeça para baixo. Antes era assim, a lei se sobrepunha a tudo, inclusive ao contrato particular. Tá? Hoje, o contrato coletivo
através de acordos, se sobrepõe ao contrato coletivo de convenção, que se sobrepõe à lei. Então, provavelmente, nesse caso aí, tem alguma situação específica por acordo ou lei municipal, que lei municipal, na minha opinião, não interfere na relação trabalhista, mas pode interferir na relação de abertura do comércio, em razão da abertura do comércio. Tá? Mas não achamos aqui agora, até agora, nada que proíba. Achamos? Tá. E ninguém se lembrou da Lei 10.101? Ninguém lembrou do artigo 6º da Lei 10.101? Sabe o que é a Lei 10.101? O que ela prevê? O que ela regula? Alguém sabe o que ela regula? É a participação de lucro dos empregados nas empresas. É a Lei da participação de lucros, aquela que prevê as negociações de participação em lucros e tudo mais. E aí lá no artigo 6º, eis que aparece uma coisa falando o seguinte: fica autorizado o trabalho aos domingos nas atividades do comércio em geral, observada a legislação municipal, nos termos do inciso 1º, caput do artigo 30 da Constituição Federal. Parágrafo único. O repouso semanal remunerado deverá coincidir pelo menos uma vez no período máximo de 3 semanas com o domingo, respeitadas as demais normas de proteção ao trabalho e outras a serem estipuladas em negociação coletiva. Não é isso? Essa lei, então, impede que eu contrate para trabalhar todo domingo. Mas está liberado. Não há proibição de trabalho ao domingo. Qual é a lei que proíbe trabalho ao domingo? Sim. Dependendo da necessidade da empresa também. Eu tive um tempo atrás, quando trabalhei por vários anos numa empresa, eu trabalhei os 30 dias, todos os domingos e todos os sábados. Em nenhum momento a empresa falou, esse domingo eu tenho que descansar. Por um lado eu precisava e por outro lado a empresa também necessitava, por causa da demanda de trabalho. Então a gente trabalhava, uma turma, uma equipe trabalhava direto. Terminava os 30 dias, entrava nos próximos 30 dias, e nós trabalhamos assim a fio por meses, todos os sábados, todos os domingos. Isso pode acontecer, porque o que acontece? A lei diz que tem que ter o repouso semanal remunerado, né? Só que a mesma lei diz que se trabalhar no repouso semanal remunerado, a punição é de 100%, né? Então, o que a lei está dizendo? Tu pode trabalhar. Ela está dizendo, tu não pode trabalhar, mas tu pode, porque se tem uma punição, e se a punição, eu pago a punição, eu posso fazê-la, né? É ou não é? Então, a lei ela é contraditória em si. Ela diz que não pode trabalhar, mas se você trabalhar, vai pagar por 100%. O que as empresas fazem? Eventualmente, havendo crise, havendo necessidade, elas descumprem a norma e trazem o trabalhador e pagam 100%. Se isto for corriqueiro, elas vão ser multadas. E a multa é pesada. Se elas não justificarem uma extrema necessidade, elas vão ser multadas. E isto, então, ela fez porque ela estava em estado de necessidade, ela precisava entregar talvez um produto, era o momento dela pagar as contas, né? E ela arriscou. Mas isto, esta continuidade no trabalho, o descumprimento da norma do repouso semanal remunerado, ela vai gerar punição. Vai gerar punição. E hoje, você sabe que não existe mais o Ministério do Trabalho, né? Mas existe a Secretaria Especial do Trabalho e Previdência, ou de Previdência e do Trabalho, não sei como é que ficou o nome agora, tá? Que está no Ministério da Economia e que cumpre as funções do Ministério do Trabalho. Tá? Então, assim, pessoal, esse artigo 6º desta Lei 10.101, eu ia dizer uma palavrão, que foi introduzido, ele é uma jabuticaba dentro de uma lei que não fala sobre repouso ou domingos ou feriados. Ele, na verdade, foi regulamentar aquele parágrafo lá do artigo 67, vocês lembram da CLT? Que dizia, no sistema de escala não pode trabalhar, só pode trabalhar domingo no sistema de escala. Tá? Então vocês têm que ler que no sistema de escala, quando vocês pegam o repouso semanal remunerado, ele vai ser variável dentro do contrato, tá? Que é aquele negócio assim, o repouso é no domingo. Tá?
mas eu vou fazer uma escala de trabalho. Então, alguns vão trabalhar alguns domingos, que é o sistema de escala. Nesse sistema de escala, que foi autorizado a ser utilizado pelo comércio pela Lei 6.000, pela Lei 10.101, no seu artigo 6º, nesse sistema de escala, tá, vocês podem trabalhar 2 domingos trabalhar 2 domingos e tem que folgar o seguinte: a cada 3 semanas, 2 trabalha e 1 folga. Sistema de escala. A troca do repouso semanal remunerado do momento que ele é contratado para um outro. Tá? Dúvidas? Espera aí só um pouquinho. Se eu não der a folga no domingo, eu pago 100%, tudo bem? Não foi o que eu falei para aquele cliente. Tu pode pagar 100%, aparentemente tu cumpriu com o trabalhador, vamos dizer assim, uma obrigação que tu tinha, tá? Mas a continuidade deste trabalho sem folga vai te gerar multa e vai te gerar uma ação da Secretaria do Trabalho. Inclusive, eu entendo que a Secretaria do Trabalho tem poder para que, se a conduta é continuada, intervir na empresa e fazer com que se cesse a atividade empresarial. Tá? Não pode substituir sempre o repouso por remuneração. Não é assim que tem sido interpretado. E os tribunais têm dito o seguinte, pessoal: o repouso é uma questão de higiene, segurança e saúde do trabalhador. Tá? Porque vamos voltar lá naquilo que eu sempre falei. No Brasil, trabalhar é ruim. Essa é a teoria que ainda vige, que não deve vigir a partir daqui uns dias. Tá? Trabalhar é ruim. Se nós formos para os Estados Unidos, eles não têm repouso semanal remunerado. O período de trabalho pode ser de 7 dias por semana, 24 horas por dia. Se tu aguentar, claro, né? Eu sei que a Amazon, nos Estados Unidos, que é uma empresa gigantesca lá de venda de produtos, de comércio, né? Ela está com um problema porque tem trabalhador que quer trabalhar 24 horas por dia, porque ele ganha para isso, né? E são salários bons, e a hora extra é vantajosa lá, e querem trabalhar, e tem gente morrendo lá de trabalhar. Então, eles estão tendo problema, eles estão tendo que reformular algumas situações contratuais para evitar que o trabalhador fique assim, indiscriminadamente dentro da empresa. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos lá, para a gente não ficar com dúvidas. Então, o artigo 6º da Lei 10.101 é para o sistema de escalas. Tá? Então, eu acho que a Lei 10.101 não foi utilizada lá pela tua empresa, tá? Para evitar que se trabalhe todos os domingos. Ela foi utilizada para dizer o seguinte, ó, no sistema de escala, vamos ter que fazer dessa forma. Tem que ter um domingo que vai ser gozado a cada 2 trabalhados. Tá? Posso trabalhar aos domingos desde que eu folgue. Se tu for contratado para trabalhar todos os domingos, a folga vai ser antecipada. Tá, isso. Tu pode trabalhar os domingos no sistema de escala desde que tu tenha uma folga. A folga, a escala, se tu fizer a escala, a folga vai ter que ser antecipada. Entenderam? Eu trabalho todos os domingos. Eu tenho folga todos os domingos. Mas agora eu vou fazer um sistema de escala. Vou precisar fazer um sistema de escala, a empresa diz. Então, este domingo que eu iria descansar, eu vou ter que ter uma folga antecipada. Ou na segunda, ou na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado anterior, para trabalhar ao domingo. Muita gente, e isso é bom que a gente possa discutir hoje, diz o seguinte: mas a folga, ela tem que ser a cada 7 dias. Não, ela tem que ser dentro da semana de trabalho. Então, o que acontece? Eu tenho uma folga na segunda e trabalho no domingo, e engato segunda, terça, quarta, quinta, e só vou ter folga no outro domingo. Isso está certo? Por que não? Sim, porque dentro da outra semana já de novo. Está certo ou não? Está certo. Então, foi isso que eu disse. Se eu tiver folga na segunda para trabalhar no domingo, e eu engatar depois, segunda, terça, quarta, quinta, e só folgar no outro domingo, isso está certo. Mas eu trabalhei mais que 7 dias seguidos, né? Mas não é 7 dias seguidos. A lei fala na semana.
depois a empresa realmente foi penalizada, por causa que se deixasse a vontade do pessoal, da equipe, né? Claro que era uma boa trabalhar direto, né? Porque rendia mais o salário, né? No final do ano também. Mas chegou um momento que depois eles começaram a fazer justamente o que você está falando, por escala. Já não podia mais trabalhar a mesma equipe domingo. Isso foi... Muito bem, viu que interessante aqui? No sistema de escala, a cada 2 domingos trabalhados tem folga 1. Tá? O que diz a lei? 3 semanas. Pessoal, estamos falando aqui da lei geral. Nós podemos negociar diferente. Pode-se chegar a negociação diferente. E vão dizer, pô, mas se a lei geral me deixa fazer tudo isso, por que eu negocio diferente? Porque toda negociação presume uma entrega e um retorno. Então, muitas vezes se negocia uma situação em vista de outras questões que estão sendo negociadas dentro de uma norma coletiva. Por isso que hoje se diz o seguinte, se anular uma cláusula da convenção ou do acordo coletivo, ele é todo anulado, tá? Porque não se sabe o que se deu em troca daquela cláusula que está sendo anulada. Então tem que tomar muito cuidado no que se negocia. Por isso que o Sindilojas tem uma comissão presidida por um ex-presidente do Sindilojas, que tem experiência larga no comando da instituição, para que a negociação seja aquela mais pura, límpida e legal possível. Se a gente trabalhar por escala, tem que trabalhar 2 domingos e folgar 1. Calma, não, hoje não. Isso é o que dizia a Lei 10.101. Tá. Mas se eu quero trabalhar, por exemplo, assim, contratei um funcionário, a partir de agora nós vamos abrir a loja todos os domingos. Eu posso. Pode. Desde que ele tenha um dia da semana de folga. De folga. Eu vou escolher o dia, já vai deixar no contrato de trabalho para ele saber qual é o dia certo que ele tem. E essa questão de escala, que eu entendi... Deixa eu evoluir mais um pouquinho. Tá? Porque eu lancei essa lei no meio do caminho, mas agora o que nós temos aqui? Ó? A CLT prevê, também lá nos artigos 67, 68, ali, aqueles artiguinhos todos, o artigo 68 prevê o seguinte: o trabalho em domingo, seja total ou parcial, na forma do artigo 67, será sempre subordinado à permissão prévia da autoridade competente em matéria do trabalho. Então, tem que se ler aqui o trabalho no repouso semanal remunerado. Tá? A permissão será concedida a título permanente nas atividades que, por sua natureza ou pela conveniência pública, devem ser exercidas aos domingos, cabendo ao ministro do Trabalho, Indústria e Comércio expedir instrução, tal. Tá? O que acontece? O Ministério do Trabalho já tinha, desde 1943, tá, liberdade para dizer, olha, essas empresas aqui, elas vão escapar até do sistema de escala e pode trabalhar nos domingos por necessidade. Pode trabalhar nos repousos semanais remunerados por necessidade. Tá? Pode trabalhar todos os domingos, pode trabalhar 7 dias por semana. Tá? Então, o que acontece? O governo Bolsonaro agora tentou e conseguiu, através da portaria 604, que vocês têm em mãos, que é absolutamente legal e absolutamente válida em razão desse artigo 68 da CLT, tá? Essa portaria, tá, fez o seguinte: é concedida em caráter permanente autorização para o trabalho aos domingos e feriados às atividades constantes do anexo a essa portaria. Aí vocês vão ver, indústria, comércio, papapá, e está ali comércio em geral. Antes ela fazia uma especificação dos comércios que poderiam trabalhar. Era comércio de combustíveis, comércio de carne, blá, blá, blá. E agora ela disse lá, comércio em geral. Então o que essa portaria está dizendo? Nós podemos trabalhar direto o comércio. Eu falo aqui do comércio, tá?
Eu não posso me esmiuçar a indústria, não posso me esmiuçar outros ramos, porque nós somos comércio em geral. Então, o comércio em geral, hoje, pode trabalhar todos os dias da semana, desde que garantido dentro da semana um dia de repouso semanal remunerado ao seu funcionário. Independente de que dia é, independente de sistema de escala ou não, não existe mais 2 ou 3, 2 e mais uma. Não existe mais aquele artigo 6º da Lei 10.101, por regra de sistemática de derrogação. Depois, só um pouquinho. De lei. A lei mais nova, obrigatoriamente, derroga a lei mais antiga, ou porque ela diz que ela revoga, especificamente, ou porque ela conflita, ou porque ela abrange mais o direito. Então, essa portaria aqui, que regulamenta um artigo da CLT, está dizendo o seguinte, pessoal: o artigo 6º lá não vale mais, mesmo para o sistema de escala. Está totalmente liberado para o comércio em geral o trabalho no repouso semanal remunerado previsto, desde que ele seja dado em outro dia. Por isso que a gente vem batendo que, se vocês quiserem substituir o domingo, só vocês têm que antecipar a folga. Tá? É isso que nós vemos dizendo através do sindicato, através do setor jurídico, tá? Que é isso que está previsto em lei agora. Ah, vocês vão dizer, mas tem tudo que é comentário e dizem de tudo por aí, né? Estão dizendo de tudo por aí, tá? Muito bem. Como é que nós vamos pacificar esse entendimento? Só através do nosso Poder Judiciário. Como é que vai ser fiscalizado? Através da Secretaria do Trabalho. A Secretaria do Trabalho vai dizer lá, a minha portaria não vale? Vocês acreditam nisso? Então, não. Tá? Isso vai ter que ser questionado no Judiciário. Olha, juiz, a portaria 604 não vale. Como não vale? Se valeu até hoje para todos os outros casos. Ou vocês viram um posto de gasolina sendo questionado por trabalhar aos domingos? Os comércios de carne e tudo mais. Não, né? Como é que não vai valer? Se valeu, se está ancorado em lei. Aí se dizem, não, mas então tem que ser 2 mais 1. Tem que ter esse descanso preferencial. Não, mas foi derrogado o artigo. Não há como sobreviver meio artigo e meio artigo. Tá? A lei não pode sobreviver assim, senão nós teríamos hoje situações muito difíceis. Vocês sabem que até pouco tempo atrás, o Código Comercial, que foi revogado pelo Código Civil novo, que eu acho que é de 2002, eu acho, né? O Código Civil novo. O Código Comercial antigo dizia que eu podia dar em penhora o meu escravo. O meu escravo? Eu podia dar em penhora? Porque o Código Comercial era de antes da Lei Áurea. Olha só. O que regia a nossa indústria e comércio e tudo mais era de antes da Lei Áurea. E ele estava válido. Não tinha sido revogado. Ele foi revogado pelo Código Civil. Então quer dizer que, se eu conseguisse escravizar alguém, tu está rindo? Se tu for na Arábia Saudita, tu tem escravo. É uma propriedade. Existem países islâmicos que permitem a escravidão. A mulher é tratada como na Arábia Saudita, há pouco tempo, a mulher deixou de ser uma propriedade. Tá? Então, se eu fosse lá e casasse na Arábia Saudita e viesse para o Brasil, eu podia dar minha mulher em penhora, enquanto vigente o Código Comercial. Mas a escravidão, sim, mas se meia lei vale para alguma coisa, vejam, então, a lei mais moderna, ela tem que obrigatoriamente derrogar aquilo que fica no arcabouço jurídico ali, boiando. Porque senão, de vez em quando, a gente encontra ali no mar alguma coisa boiando que não é peixe. Né? Então, é isso que aconteceu. O artigo 6º foi derrogado. Então, eu digo para vocês, hoje o comércio, em geral, pode trabalhar todos os domingos sem medo, desde que a folga seja dada dentro da semana.
Eu tenho um contrato só para o domingo. Com mais razão ainda. Eu contratei o domingo. Caxias do Sul aprovou uma convenção coletiva. O comércio de Caxias do Sul não pode fazer isso. Caxias do Sul tem um problema. Trabalha aos domingos só 6 horas e cada 2 tem que folgar 1. Está aprovado lá, por 2 anos. Então tem que tomar cuidado com isso. Vão nas convenções. Para ver se não tem nada diferente. Caxias do Sul fez uma coisa que não precisava, né? Não precisava botar o domingo. Negocia só os feriados. Mas eles colocaram os domingos. Então, está lá. A gente não sabe por quê, mas está dentro da convenção. O que estava no Congresso era uma medida provisória da liberdade econômica que fala sobre liberdade econômica. Fala sobre o que está na Constituição. Porque, olha, pessoal, por incrível que pareça, a nossa Constituição diz que é direito nosso brasileiro empreender de forma livre. Tá? E aí tem todo esse Estado brasileiro enchendo de porcaria nossas leis para dizer, tu vai empreender de forma livre, mas desde que... Mas que empreendimento esse de forma livre? Desde que? O que estava no Congresso era isso. E eles pegaram uma jabuticabinha e botaram lá no meio dizendo, pode trabalhar aos domingos. Desde que? Só que todo mundo se deu conta, os bons senadores, os bons deputados se deram conta e disseram, não, esse desde que não vai para frente. Não vai entrar nessa MP. E que eu sei, não entrou na MP. A MP ainda não foi votada e não foi aprovada. Tá? Então, não entrou na MP. Se entrar, a gente vai ter que discutir de novo. Vocês veem como o Brasil é um país complicado, né? Não é para qualquer um aqui no Brasil. Só um pouquinho que depois aqui tem uma pergunta. Foi retirado, que eu sei. Tá? Então, confunde-se. Essa portaria, ela é legal porque ela é em decorrência de uma lei, que é a CLT. Aí eu gosto que o pessoal que defende assim, CLT à morte, que são os trabalhadores e os sindicatos laborais, quando eles veem na CLT alguma coisa que não agrada, eles dizem, não, isso não vale. Bom, cara. A regra geral não vale é só o que tu quer. Então vamos fazer o seguinte, né? Não, aqui, primeiro. Tudo bem. Beth, não, pode falar então, Beth, depois eu passo para ti. Eu queria saber se pode contratar uma pessoa para trabalhar só aos domingos. Só o domingo? Só o sim. Domingo, pode? Tu pode contratar uma pessoa para trabalhar 1 hora por mês. No Brasil. Tem proibição? Não. Não, né? Não, e tinha uma que trabalhava 1 hora por semana. Não. A minha pergunta é baseada no que a colega falou ali sobre definição de horários, né, de dias na semana. Tem que ser, no caso, o lojista, o patrão escolher, ou pode o funcionário escolher o dia que fica melhor para ele, visto que tem menos motivo? Como é que fica essa situação? Muito boa pergunta aqui, porque isso também é uma dúvida. Tá? Quem é que manda no contrato de trabalho? O patrão. Se não, não é contrato de trabalho. Então, se o empregado disser, só trabalho tais dias, não é contrato de trabalho. Isso aí é prestação de serviço. Então, quem manda no contrato de trabalho, que o primeiro requisito necessário para que ele seja reconhecido é a subordinação, é o patrão. Quando o trabalhador disser, não vou fazer isso aqui, eu te contratei para fazer, então vou te botar por justa causa. E dá justa causa. Não, o dia de repouso também quem vai decidir é o patrão. Sobre a medida provisória 881 da liberdade econômica. Ela foi aprovada no Senado. Essa jabuticaba que estava lá no meio da medida provisória foi retirada e vale a portaria. Está com o presidente da República para ser sancionada como lei, a medida provisória da liberdade econômica. Tá? Que os senadores e deputados tentaram colocar domingos e feriados dentro dessa medida provisória para ser lei. Por quê? Porque se troca o secretário do trabalho aqui, ele simplesmente edita uma nova portaria e retira a liberdade dessas empresas que estavam ali para trabalhar todos os dias. Isso foi uma tentativa de evitar que, quando se trocar o secretário, se troque a portaria também. Tá? Mas a portaria vale, está em vigor, e como disse o doutor Olavo, podem trabalhar sem medo. Quantas horas no domingo eu posso trabalhar agora com essa portaria? E eu preciso remunerar o domingo? Preciso pagar os domingos para trabalhar?
Boa pergunta do Paulo. O domingo é um dia normal de trabalho. Se você só troca ele por um outro dia, você vai remunerar como se fosse um dia normal de trabalho. Se tiver hora extra, vai pagar hora extras. Né? Então, não tem diferença nenhuma. Vocês vão tratar como se fosse um dia normal de trabalho. É uma segunda, é uma terça, é uma quarta. Como fica mais fácil para a gente entender por enquanto, né? Enquanto a gente desvincula o domingo da questão religiosa. Então, posso trabalhar 8 horas. Pode trabalhar 8 horas. E 2 a mais extras, né? Ou fazer o sistema aquele de escala, de 8 horas e pouco, para não trabalhar o sábado. Mas não é o caso do comércio, porque o comércio, em geral, faz uma escala, faz um revezamento diferente, né? Faz 7 e pouco para poder trabalhar 7 no sábado também, né? Faça. Por exemplo, nós aqui em Farroupilha sempre temos um acordo coletivo, né? O sindicato, e aí, se não sair, vale essa lei aí. E se nós trabalhar menos horas, também é o dia inteiro que tem que estar de folga, é 24 horas. Seguida. Sim, a folga é de 24 Não horas. importa se trabalha 3, 4 horas por dia, não importa. Não importa. Não importa. Tanto que tu tem um contrato de trabalho a tempo parcial, que isso eu nunca entendi, né? O que é o contrato de trabalho a tempo parcial? Se eu posso fazer 1 hora só, para que tem que me dizer que eu posso fazer por 25? Quer dizer que eu não posso fazer por 36? Claro que posso, né? Onde é que está proibido isso? E esse contrato é o quê? A tempo integral? Não. Mas é uma confusão. A lei brasileira, ela gosta, às vezes, de confundir. Mas, se trabalhar 1 hora por dia, vai ter 24 horas de repouso. Não vai ter só uma hora de repouso. Isso vale para os feriados também? Espera aí que nós vamos falar agora de feriados, tá? Bom, pessoal, domingos entendidos? Tá? Então, vamos para os feriados. Né? Como vocês viram, os feriados seguiram praticamente a mesma situação dos domingos, né? Quando se falava em repouso semanal remunerado, falava dos feriados. Então, vamos lá para a Lei 605 de novo, que ali no artigo 1º ela fala: todo empregado tem direito ao repouso semanal remunerado de 24 horas, e lá no finalzinho, nos limites das exigências técnicas das empresas, nos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição local. Então, 24 horas de repouso, de descanso, nos feriados. Tá? Há o descanso obrigatório nos feriados. Então, o feriado, em tese, não poderia ser flexibilizado. Tá? Não poderia ser trocado pela lei inicialmente promulgada lá em 49. Tá? Aí, o que acontece? Jabuticaba para nós, né? Vem o artigo 6º-A da Lei 10.101, tá? Que fez o seguinte: é permitido trabalho em feriados, nas atividades do comércio em geral, desde que autorizado em convenção coletiva de trabalho e observada a legislação municipal. Então, não podia trabalhar em feriado. Não podia trocar o feriado por outro dia. 605. Lei 10.101, artigo 6º-A. Eu gosto quando boto o 6º-A. Quer dizer que já não estava ruim. É uma porcaria. Aí boto mais um Azinho ali, para botar mais uma jabuticabinha. Né? Já estava ruim, vamos botar a jabuticaba. Mas aqui foi bom. Tá? Porque o que ela fez? Ela permitiu que as categorias começassem a negociar entre si, patrão e empregado, dentro do comércio em geral, a possibilidade de se flexibilizar o trabalho nos feriados. Tá? Por quê? Porque os feriados, para o comércio, representam possibilidade de venda. Todas as outras categorias estando em descanso, abre a possibilidade de que se busque a venda para quem está em descanso. Porque a gente só compra quando está descansando ou quando tem possibilidade de não trabalhar, né? Então, vejam bem, mas é ruim para o comércio. Ninguém obriga ninguém a trabalhar no comércio. Né? É ou não é? Tu trabalha onde? No comércio? Ninguém obriga ninguém a trabalhar no comércio. Tem muita gente que gosta de trabalhar no comércio. E tem excelentes vendedores que ganham muito bem dentro do comércio. Então, isto aqui. Aí havia aquela questão que se discutia. Tá, eu vou fazer então um acordo coletivo de trabalho,
a minha empresa diretamente com os sindicatos empregados e vou trabalhar nos domingos, nos feriados. Não vai. Por acordo, não vai, porque a lei dizia especificamente que era através de convenção coletiva de trabalho. Tá? Então, quando a lei diz especificamente, não se interpreta de outra forma. Tá? Teve um decreto, que nós só vamos dar uma desviada para os gêneros aqui, bem rapidinho, tá? Que transformou o trabalho dos gêneros, do comércio dos gêneros, em trabalho essencial. E aí, como trabalho essencial, ele podia trabalhar domingos e feriados sem licença, sem acordo coletivo e sem necessidade de qualquer tipo de coisa, de convenção, tá? Mas não é o nosso tema, porque aqui eu estou falando também mais para o varejista, tá? Mas vejam, é o decreto 9.127 de 17, e foi conhecido como decreto do Temer. Aí, vamos lá para a portaria 604, que é a nossa portaria hoje, a portaria da liberdade do comércio, da forria do comerciante, né? E da escravidão do comerciário. Não, né? Então, o que acontece? Essa autorizou de forma permanente o trabalho nos dias de feriado. Ah? E como ela é abrangente e não fala da necessidade de convenção coletiva, não há mais necessidade de convenção coletiva para o comércio em geral trabalhar nos dias de feriado. A única exigência que existe é que se dê uma folga antecipada. Tá? Então, para que se trabalhe no feriado, basta que se dê uma folga antecipada. Ah, mas Olavo, eu posso negociar que essa folga seja depois? Não. Individualmente, não. Só coletivamente. Aí eu entendo que sim. Se os sindicatos chegarem à conclusão, ó, tá, vamos fazer o seguinte, então, trabalho aos feriados, não dá folga antecipada, porque é complicado, né? Mas vamos programar que a folga vai ser lá no carnaval. Ou vai ser uma folga concentrada lá em vários dias. Ou vai ser uma folga na semana seguinte. Ou tem 60 dias para dar folga. Tudo é possível de se negociar, tá? Estou aqui dizendo de forma genérica, não que se esteja pensando nisso ou que se esteja chegando a alguma conclusão nesse sentido, tá? Mas vejam que isso, mas não pode negociar de outra forma. Aí o pessoal me diz, tá, mas por que dar uma folga antecipada? Porque é a regra geral. Só um pouquinho que já termina ali, tu faz a pergunta, tá? Inclusive, deixa eu ver aqui. Só para terminar aqui, depois já vamos passar para as perguntas. Aí alguém vai me dizer assim, tá, mas Olavo, vamos lá, então vamos voltar para o artigo da CLT. Tem um artiguinho 386, que é de proteção das mulheres. Esse artigo diz que eu tenho que dar folga, preferencialmente nos domingos, né? Não é isso? Havendo trabalho aos domingos, será organizada uma escala de revezamento quinzenal que favorecerá ao repouso dominical. Artigo 386 da CLT. O que a gente faz com ele? Ele foi derrogado por essas leis mais modernas ou não foi? Mas não existe um capítulo na CLT que diz que tem que proteger a mulher? E esse capítulo está válido. A CLT diz que o trabalho da mulher deve ser protegido no Brasil. Então, como é que esse artigo não estaria válido? Ele não está válido pelo artigo 5º da Constituição, que diz que homem e mulher são iguais perante a lei. Tá? Então, só é válido no capítulo que protege a mulher aquilo que protege as diferenças entre homem e mulher. Questão de gestação. Tá? Isto está válido, então, porque a mulher é a única que gesta, né? O homem não gesta, então há uma diferença entre os dois sexos que deve ser protegido. Aquilo que não tem diferença em razão da questão física não vai ser protegido. Tá? Então, a mulher não tem porquê e não tem motivo fisiológico de que ela tenha essa proteção de não trabalhar um domingo ou ter uma escala diferente. Ele foi derrogado pela Constituição lá em 88 ainda.
E o TST já firmou esse entendimento. Pessoal, a princípio é isso. Vamos às perguntas agora? Se o feriado cair no domingo, eu antecipo 2 folgas? Uma pelo domingo e uma pelo feriado? Não. Se há... Aí tu me fez uma pergunta bem que me complica. Se cai o feriado no dia do repouso semanal remunerado, na verdade o empregador vai ter que pagar, né, esse repouso, não é isto? Se há o conflito, não é isso? Me ajudem os contadores. É isso, né? Vai ter que pagar, tá? Agora, se tu vai resolver trabalhar, tu vai dar só uma folga. E vai ter que pagar pela junção, tá? Então, tu vai pagar um dia a mais e vai dar uma folga. Eu trabalho no domingo, tá? E na convenção coletiva diz que, além do meu trabalho, a empresa vai ter que pagar X valor. Independente se é o meu domingo de trabalho, no horário normal, a empresa tem que fazer esse pagamento se estiver em convenção coletiva. Cada domingo trabalhado, que eu trabalhar, é R$70, por exemplo, que a empresa vai ter que pagar. Independente se é escala ou não escala, eu estou trabalhando, eu vou ter que receber esse valor. Isso. O que acontece? Como eu disse, a hierarquia das leis. Então, a convenção coletiva hoje suplanta a lei. O que estiver previsto lá tem que ser interpretado literalmente. Então, bom, se trabalhar ao domingo, ou teria que ser interpretado, provavelmente a convenção hoje vai dizer, se trabalhar no repouso semanal remunerado, sem folga, e vai ter um prêmio substitutivo de R$70, R$80, R$90, tem que pagar esse prêmio. Aí tem que ver como é que a convenção vai ser escrita. Porque o que seria o certo, né? Vamos dizer assim, trabalhou no repouso semanal remunerado, não concedeu a folga, paga o prêmio substitutivo. Mas isso é uma inscrição. Tu vai ter que ver como está registrado lá. Tá? E vai ter que cumprir o que está registrado lá. Tem mais uma pergunta? Tem incidências de imposto? Vai estar lá na convenção. Tem. Se a convenção não disser que não integra o salário... Mas aí tem aquela questão da nossa reforma trabalhista que diz que prêmios e... Não, mas não confunde. Não tem... Não confunde prêmio que está lá na reforma trabalhista com esse prêmio que nós estamos falando, tá? Porque o que acontece? O dia trabalhado tem que ser remunerado. A remuneração vai ser remunerado. É salário. Tá? Se a convenção diz, não, mas neste dia específico... Além da remuneração, vai ganhar... Deixa eu só terminar, senão eu não consigo te responder, né? Se nesse dia específico é só... Eu vou pagar um prêmio de R$70 e não diz que ele não integra o salário, ele integra. Tem que estar na convenção que não integra. Entendeu? Mesmo que ele tenha dito prêmio, ou... Porque não é assim que funciona aquele prêmio que a reforma diz. O prêmio da reforma, tá? É um prêmio esporádico e por uma situação especial de acúmulo ou acréscimo ou por heroísmo no trabalho. Foi pertinente a pergunta da Franciele, por quê? Como a convenção coletiva em Farroupilha ainda não foi assinada e não foi acertada ainda, que nós estamos discutindo, e eu acredito que vai levar algum tempo, porque já na terça-feira nós já temos audiência no tribunal, o Sindicato dos Empregados está forçando algumas empresas a fazer acordo coletivo direto. E existem algumas aberrações desses acordos coletivos, que as empresas serão prejudicadas logo ali na frente. No momento, ela está dizendo que é bom, a empresa quer trabalhar, e nós estamos dizendo que pode trabalhar em domingos e feriados, pode trabalhar domingos e feriados, mas ela está fazendo uma ação como eu vou dizer, pressionando, né? Dizendo que vocês não podem trabalhar com funcionários. E nós estamos dizendo ao contrário, o que está na lei está bem claro, a portaria autoriza o trabalho domingos e feriados, desde que seja concedidas as folgas necessárias, antecipadas. Né? Então, nós solicita que as empresas que estão aqui não assinem os acordos coletivos direto, orientando que os contadores orientem as suas empresas a ter muito cuidado ao assinar esses acordos, porque muitas vezes as empresas assinam e depois só mandam para vocês, né?
Então, tenham este cuidado. Protejam as empresas. Quantas horas eu tenho que trabalhar no feriado? Posso trabalhar 8 horas? Sim, é o horário normal de trabalho. Tá? Não há previsão em sentido contrário. Vocês vão pagar as 8 horas, vai trabalhar mais 2 horas. Vocês estão concedendo uma folga antecipada que substitui aquele dia. Então, é um dia normal de trabalho. Existe outra remuneração, além do horário normal, da hora normal? Não, só se for acordado em convenção coletiva. Se não for acordado em convenção coletiva, é normal. Pessoal, isso que o Paulo falou é muito importante. Tá? Empresas que assinarem acordo coletivo vão cumprir o acordo no período que ele está assinado, que ele está vigente. Tá? Não adianta depois procurar advogado. Não adianta ir lá no escritório e me dizer, doutor Olavo, mas eu não sabia que estava tão ruim. Eu assinei e nem me lembrei que tinha um monte de coisinha que vinha junto com o acordo coletivo. E vem, e vai cumprir. Deixa eu só, Beth, lá. Vai cumprir esse acordo e às vezes é por 2 anos, tá? Por 2 anos vai cumprir esse acordo. E não ganhou nada em troca. Só ganhou ali uns feriadinhos que ele já tinha. Assim, ó, eu sei que não cabe ao comércio isso, mas assim, dia 7 de setembro é num sábado. Se tu trabalha de segunda a sexta para recuperar o sábado, tu fez as horas do feriado. Como é que fica esse feriado? Tem feriado. Não. Tu fez as horas para o sábado. Se o feriado cair na sexta, tu não trabalhou Aí também para sexta? Mas o sindicato está querendo que a gente pague horas extras. Pague horas extras quando? No sábado. Mas se tu trocar o sábado por um outro dia, não vão pagar hora extra. Não, ou tu dá folga. Não. Tu dá folga antecipada? Não, mas ele não trabalha no sábado, ele trabalha de segunda a sexta só. Ele tem o regime compensatório. Isso. Uhum. Mas ele não teria que trabalhar no sábado porque ele já cumpriu as horas, né? Ele fez as horas para o sábado, não deveria ter feito, ou reduz o horário semanal, né? Mas aí fica meio... Uhum. Mas vai trocar por um outro dia de folga, de qualquer forma, né? Sim, ou dá uma folga, ou paga... Tu vai trabalhar no sábado, tu vai folgar num outro dia. Que o sábado seria folga, é sobreposição que aconteceu aqui. Tu esquece que é sábado, tu pensa em dia de feriado, que infelizmente caiu no dia que seria a folga dele. 8h48 por dia, tá? Não tem horário no sábado normal. E o sábado é feriado. Então, o que acontece? Ele já trabalhou aqueles minutos a mais por dia para não trabalhar no sábado. O que se faz nisso? Tem alguns sindicatos que querem que a empresa pague o feriado dobrado. Não, né? O que pode fazer para não pagar é reduzir durante a semana os 48 minutos. Não precisa nem isso. Azar, caiu no feriado como caiu no domingo. É o que a gente entende, mas não, as orientações são diferentes. Azar, caiu no feriado, no sábado que tu não devia trabalhar. Tá? Mas é a mesma interpretação que a gente tem que dar para o domingo. Então, nós teremos que dar 2 folgas se cai no domingo e o meu repouso é no domingo, né? Sim, mas isso acontece mais em indústria e tal, não no comércio. Tá, mas nós temos que tomar muito cuidado assim, ó, pessoal, agora. Facebook, WhatsApp, tá? Discussão de rua, de bar. Tá? Esse sindicato de empregados, cada um tem sua opinião, né? Nós temos que ir pela lei. Porque se nós formos pela opinião dos sindicatos de empregados, a gente não trabalha mais, só trabalha 40 horas por semana, tá? E assim mesmo chicoteando o patrão. É ou não é? Então, a mesma questão da sobreposição do domingo. É isso que vocês vão responder. Paciência, caiu no sábado que tu não ia trabalhar. Tá, mas é assim, ó, eu não vou me desviar do assunto que é comércio, pessoal, porque senão a gente vai entrar num assunto que, né? Sim, mas nesse caso é um pouquinho diferente, porque a gente trabalha... O domingo é a nossa folga, por exemplo. Sim, mas tu trabalhou para ter a folga do domingo. Sim, mas Se tu não trabalhar, tu perde a folga, não perde? Exatamente. Então... Mas eu trabalhei também para compensar aquele domingo, que não é o meu dia normal de trabalho, o sábado. Tem convenções coletivas que manda pagar, que é o caso da fiação. Tá. Aí entramos então na questão. Aí eu tenho que examinar convenção por convenção, que tem coisa específica. Vocês não me perguntem de convenção que eu não conheço, porque eu vou dizer para vocês, mas como é que eu vou saber da convenção se eu não a li? Né? Então, por isso que eu digo para vocês,
O que vale é a convenção. Isso. E aí a gente não paga como hora extra, a gente paga um dia a mais. É o que está na convenção. Isso. E, em contrapartida, quando o feriado cai em dia da semana, a gente também não faz aqueles minutos para compensar o sábado que eu devo. Então, por isso que não tem em todas as convenções também, né? Tá. Mas aí é Uma convenção coisa- específica. Exatamente. Tá? Pessoal, mais dúvidas? A data da validade da convenção é julho. Ó, pessoal aqui, ó. A pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte. Nós estamos com a convenção do Sindicato do Comércio vencida. Nesse período, o que se negocia? Pessoal, a convenção terminou, não tem mais nada. Então, é CLT. É CLT. Eu não aconselho vocês a deixar de pagar nada. Ou aconselhar o seu empregador, o seu contratante, os contadores, a deixar de pagar alguns auxílios, algumas coisas, enquanto se está negociando. Tá? Porque se fechar a convenção ali adiante, se retroage. Não, peraí, não vamos entrar em... Não. Se entrar em contribuição assistencial, aí vocês hoje vão me matar, tá? Era outra coisa que nós estamos trabalhando aqui hoje. A assistencial precisa de todo um... O que tu queres perguntar? Meu nome é Paula. Então, assim, dia 12 de outubro é sábado. Eu trabalho numa loja que vende produtos infantis. A gente pretende abrir nesse dia. Então, eu vou pela convenção já vencida ou... Dia 12, sábado, dá folga antecipada e está tudo resolvido. Vamos pensar assim, ó. Convenção é um contrato coletivo. Você loca uma casa, entrega a casa, entregou o contrato. Você paga o aluguel depois disso? Então, não pode ir pela convenção que terminou. Ela não existe mais. Há uma convenção ou não? Não há uma convenção. 12 de outubro, tu pode abrir, desde que dê a folga antecipada. Pela lei, isso. Obrigada. Exceto se fechar a convenção dia 11 de outubro. Daí você tem que ir lá ler o que aconteceu. Mas com certeza, se fechar 11 de outubro, o Sindilojas vai correr e vai dar a conhecer aos senhores o que foi decidido para não abrirem mal no feriado, né? Pessoal, vou agradecer a vocês, então, a paciência que vocês tiveram comigo. Dúvidas, vocês sabem que o Sindilojas está sempre à disposição. Entrem em contato, desde que o interessado seja associado da entidade, tá? E vão ser atendidos prontamente para responder. Obrigado, pessoal.